Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 176. O Elixir. Minha energia será inteiramente dedicada à pesquisa desse conhecimento antigo no futuro. Então você deve delegar as funções de presidente do Conselho de Governo e administrador-chefe a outra pessoa, declarou Malor após finalizar os detalhes da construção do laboratório. Legion sentiu uma dor de cabeça repentina ao ouvir suas palavras. Ele simplesmente não tinha um candidato adequado para o cargo de presidente do Conselho de Governo. Este era um papel incrivelmente crucial, pois detinha a mais alta autoridade no território, perdendo apenas para si mesmo. O orador exercia imenso poder, podendo até mesmo agir temporariamente em seu lugar quando este estivesse ausente. Sem capacidade e confiança absoluta, ninguém poderia assumir o cargo. Não, você terá que continuar servindo como presidente da Câmara por enquanto. Pelo menos até eu encontrar um substituto adequado. Legion rejeitou imediatamente o pedido. Malora foi inflexível. Não preciso supervisionar pessoalmente a construção do laboratório para evitar que os artesãos cometam erros. Além disso, a presidência já tomou muito do meu tempo. Recuso-me a desperdiçar mais tempo com algo tão inútil. Legion foi igualmente firme. É fácil para você ir embora, mas se fizer isso, todo o resto vai parar. Quer você goste ou não, vai ficar nessa posição até eu encontrar um substituto. Ele não deu a Malor a chance de discutir e avisou, nem pense em agir precipitadamente. Se meu território cair no caos por causa disso, vou tirar seu direito de experimentar, trancar você do seu laboratório recém-construído e entregar todos os seus recursos experimentais para Kibur. Você, Malora estava tão furiosa que não conseguia falar. Queria reagir, mas depois de tantos anos juntos, sabia muito bem que quando Lord Legion tomava uma decisão, ele a aplicava implacavelmente. Confrontá-lo de frente só pioraria as coisas para ela. Meu senhor, Lady Malora, não há necessidade de vocês dois discutirem sobre isso, Kibur interrompeu, quebrando a atmosfera tensa. Na verdade, Kibur não tinha intenção de ajudar Malora. Pelo contrário, ele ficaria feliz em vê-la trancada do lado de fora do laboratório por desafiar Legion. Isso significaria ter acesso à sua cota de recursos experimentais, mais importante, ao conhecimento misterioso que ela controlava. No entanto, ele também entendeu que mesmo que Malora ficasse temporariamente trancada do lado de fora, Legion eventualmente a deixaria voltar. Quando isso acontecesse, ela poderia não ousar retaliar contra Legion, mas não teria escrúpulos em se vingar dele. Não querendo se tornar um dano colateral na disputa, ele não teve escolha a não ser intervir com uma solução. Na verdade, meu senhor, sempre houve alguém ao seu lado que poderia ocupar o lugar de Lord Malora. Não há necessidade de perder tempo procurando um candidato, disse Kibur. Legion e Malora trocaram olhares perplexos. Nenhum dos dois fazia ideia de a quem Kibur se referia. É Lady Nymeria, revelou Kibur diretamente. Ela é a pessoa em quem Lord Legion mais confia. Suas habilidades administrativas são mais do que suficientes para administrar os assuntos do gabinete. Além disso, o território de Lady Nymeria e o território do Lorde são agora quase indistinguíveis. Muitos de seus assuntos estão interligados e dependentes um do outro. Sendo assim, por que não unificar a administração deles e tratá-los como uma única entidade? A fusão de territórios não é tão simples quanto você faz parecer, Malora franziu a testa. Não, eu nunca disse que os territórios deveriam ser unificados, cada um permanecerá distinto. Estou sugerindo apenas que a governança deles seja tratada coletivamente, esclareceu Kibur. Você tem razão, assentiu Legion. Ela é de fato uma substituta adequada, mas será que Nymeria concordará? Ele então se virou para Malora. Se Nymeria concordar, você transferirá a administração para ela nos próximos dias. Se ela recusar, você continuará no cargo até que eu encontre um candidato adequado. Essa é minha decisão. Sem dar a Malora a oportunidade de protestar, ele se virou e saiu do escritório dela. De volta à residência oficial, Legion informou Nymeria sobre a seleção de um novo chefe para o gabinete. Após ouvir, Nymeria não deu uma resposta imediata. Em vez disso, disse que queria discutir o assunto com as autoridades de seu território antes de tomar uma decisão. Legion não se opôs a isso, mas pediu que ela desse uma resposta o mais rápido possível para que ele tivesse tempo de encontrar uma substituta para Malora, se necessário. Embora tivesse agido de forma decisiva, ele sabia muito bem que a mente de Malora estava agora inteiramente ocupada com a busca por um conhecimento antigo e misterioso. Mesmo que fosse forçada a permanecer no gabinete de assessoria política, ela não se dedicaria totalmente à função. Seria muito mais benéfico encontrar uma substituta e permitir que ela se concentrasse em sua pesquisa. Legion não permaneceu no território por muito tempo. Assim que terminou de cuidar de tarefas diversas, deixou Summeral e viajou para Gracie Valley, onde embarcou em um barco rio abaixo até Jardim de Cima. Seu objetivo era entregar a trombeta de inverno a Vilas. Desta vez, porém, ele não viajava sozinho. Nymeria o acompanhava, não apenas porque não queria esperar seu retorno ao território, mas também porque ouvirá rumores de que Jardim de Cima possuía um tipo de remédio mágico que poderia ajudar as mulheres a engravidar. Legion achou a ideia ridícula, mas se absteve de zombar da crença de Nymeria. Ele compreendia o quanto ela ansiava por um filho, e em um mundo onde monstros e forças sobrenaturais existiam, não podia descartar completamente a possibilidade de que tal remédio pudesse realmente existir. Como não havia urgência na jornada, eles viajaram em ritmo tranquilo, pegando o barco fornecido pelo senhor do Vale Gramado e descendo lentamente o rio.
O que teria sido uma jornada de 2 ou 3 dias levou 8 dias. Ao chegarem, Nymeria e seus companheiros procuraram o suposto remédio mágico na cidadezinha próxima ao castelo, enquanto Ligion foi sozinho encontrar Vilas. No entanto, Vilas não era o único presente. A família de Lord Massey também se reunirá no bosque sagrado da Árvore dos Três Corações, onde Vilas costumava passar o tempo, ansiosos para ver pessoalmente a lendária trombeta de inverno. Este é o chifre de inverno? Parece bem comum, comentaram Garland e Loras em uníssono enquanto Ligion recuperava o artefato e o entregava a Vilas. O que os olhos veem não é necessariamente a verdade, disse Vilas enquanto examinava o chifre. Em seguida, passou para seus irmãos mais novos e para o resto da família, permitindo que eles o examinassem. Obrigado por seus esforços, Lord Ligion, disse Vilas curvando-se em gratidão. Ligion sorriu. Também foi uma oportunidade de explorar a Terra do Inverno Eterno e encontrar alguns seres lendários. Uma jornada que valeu a pena. Lord Ligion, é verdade que subjugaste um grupo de gigantes? Perguntou Margaery curiosa. Sim. Eles agora estão posicionados no septo da redenção como guardas, respondeu Ligion. Se Lady Margaery algum dia visitar Summeral, ela será bem-vinda para vê-los pessoalmente. A conversa logo se voltou para os caminhantes brancos e as tribos selvagens. Embora Lord Massey já tivesse relatado muito do que acontecerá no pequeno conselho, ouvir o relato em primeira mão de alguém que estivera lá foi uma experiência completamente diferente. Mesmo depois de Ligion terminar seu relato, o grupo continuou cheio de perguntas. No entanto, sabendo que não deveriam ocupar mais o tempo de Vilas e Ligion, eles logo se despediram. Pai, deixe-me ficar com a trombeta do inverno por alguns dias antes que você envie alguém para entregá-la à Fortaleza Vermelha, disse Vilas, parando Lord Massey e gesticulando em direção à trombeta em sua mão. Lord Massey hesitou brevemente antes de assentir e entregar a trompa de inverno a Vilas. Em seguida, ordenou que várias equipes guardassem o perímetro do bosque sagrado para garantir sua proteção. Assim que todos se retiraram, Vilas instruiu Vortimer a empurrá-lo até a pequena piscina no centro da Árvore de Três Corações. Ao chegarem à piscina, ele pediu a Vortimer que colocasse o chifre de inverno na água. No momento em que o chifre tocou a superfície, Ligion percebeu um lampejo de luz mágica emanando dele. Instintivamente, ele desviou o olhar para a visão de Glória e se deparou com uma visão impressionante. Garth Mão Verde, o lendário Mão Verde em pessoa, erguendo o martelo mágico e batendo contra o chifre de inverno sobre uma bigorna. A cada golpe, outra camada de uma concha mágica se formava ao redor do chifre, como se reforçasse o selo do poder contido nele. Ligion não se demorou na visão por muito tempo e rapidamente desviou o olhar. Àquela altura, Vilas já havia ordenado a Vortimer que o empurrasse de volta para a frente de Ligion antes de dispensar seu assistente. Você também trouxe o ovo de dragão que obteve em Summeral? Perguntou Vilas enquanto Vortimer desaparecia na floresta. Sim. Ligion pegou o ovo de dragão de sua mochila e o entregou a Vilas. Vilas pegou o ovo e o examinou cuidadosamente. Está vivo, não morto. Está apenas adormecido e não vai acordar tão cedo. Ligion assentiu. Eu sei. Alguém já me contou. Aquele de Kingswood, Vilas adivinhou. Você a conhece? Ligion ficou levemente surpreso. Só soube dela recentemente, admitiu Vilas com um tom de voz carregado de admiração. Ela é realmente extraordinária. Ao contrário dos Filhos da Floresta, ela escolheu um caminho diferente. Agora, tudo o que ela precisa é da oportunidade certa para completar sua metamorfose final. Metamorfose final, Ligion refletiu. Você quer dizer, se tornar uma divindade? Não. Vilas balançou a cabeça. Se estamos falando de deuses, então o poder que você e eu exercemos poderia ter sido considerado divino durante a Era do Amanhecer e a Era dos Heróis. Deuses não são raros. Uma árvore, um rio, até mesmo uma montanha pode se tornar um deus. Mas uma existência verdadeiramente eterna, isso sim é raro. Eu jamais alcançarei esse estado. Você talvez possa. E ela está a apenas um passo de distância. Eu não esperava que você a tivesse em tão alta conta, disse Ligion, despreocupado. Para mim, ela é só uma amiga. Amigos. Vilas sorriu. Nós também somos amigos, não somos? Claro. Ligion assentiu. O sorriso de Vilas se aprofundou enquanto ele devolvia o ovo de dragão a Ligion. Talvez eu tenha uma maneira de acelerar a eclosão deste ovo. Gostaria de experimentar? Ligion pegou o ovo e pensou por um momento antes de balançar a cabeça. Não. Acho melhor deixar chocar naturalmente. Sua decisão não se deveu apenas ao fato de saber que o cometa vermelho era a chave para despertar o ovo de dragão e que o método de Vilas estava fadado ao fracasso. Ele também se lembrou do aviso de Spark. Não se envolva muito com os escolhidos dos deuses antigos. E Vilas, como escolhido ou mesmo a encarnação de Garth Mão Verde, era exatamente esse ser. Vendo que Ligion havia recusado, Vilas não insistiu. Eles continuaram a conversa por um tempo e quando o encontro estava chegando ao fim, uma águia marinha desceu repentinamente do céu. Ao atingir o topo da cabeça de Vilas, suas asas tremeram ligeiramente, desacelerando a descida até pousar suavemente ao lado de sua cadeira. Vilas pegou um pequeno pedaço de pergaminho da perna do pássaro, leu seu conteúdo e então olhou para Ligion com uma expressão divertida antes de entregar o bilhete a ele. A mensagem informava que Nymeria havia encontrado a botica secreta de Vilas e estava tentando comprar alguns frascos do suposto remédio milagroso que poderia ajudar uma mulher a engravidar.
O atendente da loja, reconhecendo o status especial de Nymeria, decidiu não vender o remédio imediatamente. Em vez disso, sob o pretexto de reabastecer o estoque, contatou Vilas para obter mais instruções. Embora Legion normalmente prestasse pouca atenção a tais assuntos, era inegavelmente estranho que algo tão pessoal fosse conhecido por pessoas de fora. Provavelmente consigo imaginar a situação, disse Vilas, contendo uma risada. Provavelmente é porque você é muito forte e ela é muito fraca, o que dificulta a concepção. Seu tom rapidamente ficou sério. Há duas soluções. Uma, você se enfraquece a ponto de ficar em pé de igualdade com Lady Nymeria. Se ambas atingirem o mesmo nível, a probabilidade de concepção aumentará. Mas, acho que você não deve tentar esse método. Então resta a segunda opção, fortalecer o corpo de Lady Nymeria em um curto período de tempo. Se ela se tornar forte o suficiente para suportar a sua força, suas chances de conceber serão muito maiores. Legion estreitou os olhos levemente. Pelo que você está dizendo, você tem os meios para tornar Nymeria forte o suficiente em um curto período de tempo? Sim. Vilas assentiu e tocou um pequeno sino para chamar Vortimer. Quando o atendente chegou, Vilas o instruiu a pegar uma caixa de bronze na estante de seus aposentos. Pouco depois, Vortimer retornou, carregando uma caixa quadrada de bronze. Colocou-a no colo de Vilas antes de se retirar silenciosamente. Vilas abriu a caixa e retirou cuidadosamente 4 frascos de vidro do tamanho de um punho, cheios de um líquido espesso e fúcsia. Mesmo através do vidro, Legion conseguia sentir a magia potente que irradiava da poção. Ela carregava uma essência quase tangível de vitalidade. Uma sensação de ressurgimento da natureza. Esta é uma poção que eu desenvolvi, explicou Vilas. Se você e Lady Nymeria beberem uma antes de descansar, o corpo dela se fortalecerá gradualmente até um nível comparável ao seu, aumentando significativamente suas chances de engravidar. Legion pegou a poção e a examinou atentamente. Isso é algo que você consegue produzir em grandes quantidades? De jeito nenhum, respondeu Vilas com firmeza. Levei mais de 1 ano para refinar este lote. Inicialmente, eu pretendia entregá-lo a Vortimer antes de enviá-lo à Terra do Inverno Eterno em busca da Trombeta do Inverno. Mas como encontrei em você um candidato mais adequado, não usei nele. Ele acrescentou, o processo de criação é extremamente complexo e exige muito de mim. Duvido que eu faça outro lote. Então, se você decidir usá-lo, faça-o com sabedoria, não o desperdice. Legion permaneceu em silêncio, pensativo. Apesar do aviso de Spark sobre se envolver demais com os escolhidos dos deuses antigos, ele finalmente decidiu levar os 4 frascos. Planejava retornar e pedir a Malora que analisasse a composição da poção antes de tomar qualquer decisão sobre dá-la a Nymeria. Capítulo 177. Os Arcos do Oeste. Quando Legion deixou o jardim de cima, ele contou a Nymeria sobre a poção. Ela ficou igualmente surpresa ao descobrir que Vilas havia sido o mentor por trás da botica. Nenhum deles se opôs à advertência de Legion, e ao retornarem a Sumeral, entregaram a poção a Malora para ser examinada. Enquanto isso, Nymeria iniciou o processo de assumir as funções administrativas do gabinete político de Malora. Legion também estava ocupado. Ele tinha uma visita inesperada para receber. Lord Kevan, eu jamais imaginei vê-lo aqui. O que tem a ver comigo? Perguntou Legion diretamente ao entrar na estalagem construída especialmente para visitantes, onde Kevan Lannister esperava 2 ou 3 dias. Quando Legion retornou a Sumeral, ele ficou surpreso ao ouvir de seu administrador Mus que Kevan Lannister havia chegado e estava aguardando seu retorno. Os Lannister sempre mantiveram uma relação distante com ele, e dado o envolvimento de Nymeria, suas relações beiravam a hostilidade. Durante seu tempo em Porto Real, Lord Tywin jamais concordara em encontrá-lo em particular. Agora, com Kevan Lannister buscando ativamente uma audiência, Legion só podia especular sobre as verdadeiras intenções de Tywin. Kevan era conhecido há muito tempo como a sombra de Tywin. Cada ação e palavra sua se alinhava à vontade do irmão mais velho. Era óbvio que sua visita a Sumeral havia sido orquestrada pelo próprio Tywin. Kevan não se preocupou com formalidades e declarou seu propósito diretamente. Lord Legion, vim negociar um acordo de compra de grãos de longo prazo com Lady Nymeria Footly de Tumbleton. Estamos dispostos a pagar 30% a mais do preço normal por todos os grãos exportados das terras de Tumbleton. Legion não se surpreendeu com as palavras de Kevan. Nymeria já havia mencionado que Rocher do Casterly estava tentando comprar grãos de Tumbleton. Após o desastre de frio extremo, Rocher do Casterly enviou emissários a Tumbleton em diversas ocasiões, na esperança de estabelecer um acordo comercial de grãos. No entanto, Nymeria rejeitou as ofertas em todas as ocasiões, alegando diversos motivos. Era evidente que ela ainda se ressentia de Tywin pelo que ele havia feito às terras de Tumbleton. Você não deveria estar discutindo isso com a senhora de Tumbleton? Perguntou Legion, fingindo ignorância. Por que está vindo até mim? Kevan franziu a testa. Lord Legion, o senhor sabe exatamente por que estou aqui. Não precisa fingir. Ah, agora me lembro. É porque Nymeria não quer te ver, disse Legion com um sorriso irônico enquanto se sentava casualmente ao lado de Kevan. Mas por que ela não ia querer te ver? Ela não é do tipo que age de forma irracional. Será que alguém a prejudicou e ainda não se desculpou? A expressão de Kevan escureceu ligeiramente, e seu tom endureceu. Não acredito que tenha havido algo de errado com o que aconteceu. Um senhor que falhou em governar seu próprio território permitiu que bandidos se espalhassem, ameaçando até mesmo as terras de outros senhores.
Antes que Kevin pudesse terminar, Legion o interrompeu. Isso não é desculpa para atacar e saquear o território de outro Lorde. Se permitirmos tal raciocínio, todo o reino cairá no caos. O que acha, Lord Kevin? Kevin ficou em silêncio. Depois de um momento, finalmente falou: estamos dispostos a fazer reparações. Legion ficou genuinamente surpreso com as palavras de Kevin. Não havia dúvida de que essa oferta representava uma atitude de Rocher do Casterly abaixando a cabeça. E dado o status de Kevin como representante de Tywin, isso era na prática. O próprio Tywin Lannister oferecendo um pedido de desculpas, algo que não condizia com a percepção que Legion tinha dele. Tywin Lannister, aos olhos de Legion, era o tipo de homem que preferia morrer a se curvar. No entanto, ali estava ele disposto a ceder. No entanto, Legion rapidamente se lembrou de um relatório de pesquisa sobre a situação dos grãos nos 7 reinos que Jon Bolver havia concluído antes de partir. O desastre de frio extremo devastou a produção de alimentos em todos os 7 reinos, com apenas Dorne escapando dos piores efeitos. Grandes quantidades de trigo, milho e outras plantações secaram nos campos devido à geada, forçando os senhores a depender de suas reservas de grãos cada vez menores. Embora o último frio tenha afetado apenas o norte, as regiões ao sul do Neck ainda estavam lutando para se recuperar das perdas agrícolas do ano anterior. Somado à recente crise envolvendo os acólitos e à iminente incerteza quanto ao futuro, a maioria dos lordes havia começado a estocar alimentos a sério. Com exceção de alguns territórios de alta produtividade na Campina, nenhuma região estava disposta a vender grãos. Na verdade, muitos estavam comprando ativamente qualquer alimento que encontrassem, elevando os preços para quase o dobro do ano anterior. Legion havia reconhecido há muito tempo a importância estratégica do suprimento de alimentos e vinha acumulando reservas com bastante antecedência. Seus celeiros estavam agora cheios a ponto de transbordar, e de tempos em tempos ele liberava pequenas quantidades de alimentos para estabilizar os preços em seu próprio território. Ao mesmo tempo, ele aproveitou a escassez incomum de alimentos para implementar um sistema de registro. Apenas cidadãos registrados de seu território tinham permissão para comprar grãos dos celeiros de bem-estar dos pequenos povos a preços acessíveis. Esse censo não só ajudou a distribuir alimentos com eficiência, como também lhe permitiu documentar sistematicamente as origens de sua crescente população. Comparada à resposta calma de Legion, e Nimeria às flutuações no mercado de grãos, a situação nas terras ocidentais era muito mais terrível. Depois de sofrer com um desastre de frio severo e suportar os ataques dos Homens de Ferro, as terras ocidentais passaram 2 anos consecutivos sem uma colheita adequada. Embora as terras ocidentais fossem imensamente ricas e pudessem importar grãos do exterior, essa não era uma solução sustentável a longo prazo. Havia 2 razões principais para isso. Primeiro, as rotas marítimas eram longas e perigosas. Qualquer acidente no mar significava perda total de suprimentos. Segundo, o custo era exorbitante. O preço dos grãos importados do exterior já era 3 vezes maior que o preço de mercado nos 7 reinos. Além disso, as terras ocidentais não eram uma região particularmente fértil para começar. O terreno era predominantemente montanhoso, com pouquíssimas terras aráveis adequadas para a agricultura em larga escala. Isso tornava ainda mais urgente a necessidade de um suprimento externo de grãos estável e abundante. Lord Tywin havia reconhecido esse problema anos antes e havia elaborado soluções adequadas. Um desses planos era a invasão de Tumbleton. Na época, Tumbleton era frágil e mal defendida, mas seu território era vasto. O senhor de Tumbleton controlava uma vasta extensão de planícies férteis a oeste do rio Mander. Cercada por água em 2 lados, a terra era rica e produtiva. Se as terras ocidentais tivessem assumido o controle com sucesso, a antiga deficiência agrícola em sua região teria sido resolvida. Infelizmente para Tywin, o plano foi interrompido pela intervenção inesperada de Legion, levando ao seu fracasso final. Desastres subsequentes só pioraram a situação das terras ocidentais. Tywin tinha plena consciência dessa realidade, e por isso decidiu enviar Kevan para Summeral, efetivamente curvando-se em seu nome e oferecendo uma compensação à Nimeria. Legion entendeu que Kevan já havia ultrapassado os limites com o que dissera até então. Se continuasse insistindo, a situação se transformaria em inimizade declarada com as terras ocidentais. Embora não tivesse medo das terras ocidentais, não via motivo para criar hostilidade desnecessária. Após avaliar a situação, Legion tomou sua decisão. Ajudarei você a mediar com Nimeria, mas não interferirei nos detalhes do seu acordo sobre os grãos. Você terá que negociar o preço de compra e a compensação diretamente com ela. Isso é aceitável, Lord Kevan. Kevan expirou levemente, aliviado. Obrigado pela ajuda, Lord Legion. Para Kevan, rebaixar-se diante de Legion não foi particularmente difícil. Considerando que o status de Legion como escolhido havia se tornado um símbolo da Igreja dos Sete, curvar-se diante dele era semelhante a curvar-se diante da própria fé. Enquadrar a situação dessa forma aliviava qualquer desconforto persistente que ele pudesse sentir. Este acordo de longo prazo sobre grãos não visava apenas garantir o suprimento de alimentos, era também uma oportunidade de consertar as relações com Tumbleton e Summeral. Com Legion emergindo como uma figura dominante, seria imprudente para as terras ocidentais manter hostilidade aberta com um indivíduo tão poderoso. Vendo que o assunto estava resolvido, Legion não se demorou. Levantou-se para ir embora, mas parou de repente e se virou para Kevan. Lord Kevan, tenho uma pergunta. Como está Lord Tyrion ultimamente? Tyrion?
Kevin pareceu perplexo, sem entender por que Legion o havia mencionado de repente. Mesmo assim, respondeu com sinceridade. Ele está em Rocher do Casterly, servindo como intendente, me auxiliando com os negócios. Só um intendente? Comentou Legion com um sorriso fraco. Quando estive em Lannisporto, conversei bastante com Lord Tyrion e o achei excepcionalmente talentoso. Mantê-lo em uma posição tão insignificante parece subutilizar suas habilidades. Se Lord Tywin não se opuser, gostaria de convidar Lord Tyrion a me ajudar em Summeral. Isso também fortaleceria nosso relacionamento. O que acha, Lord Kevin? Kevin olhou para Legion surpreso. Ele não esperava tantos elogios a Tyrion. Embora Kevin fosse o menos preconceituoso contra Tyrion dentro da casa Lannister, além de Jaime, ele nunca o considerará particularmente capaz. Aos seus olhos, Tyrion era apenas um sobrinho de língua afiada que gostava de fazer comentários sarcásticos em momentos inapropriados. Ele não tinha nenhum talento real, razão pela qual Kevin lhe confiara apenas a posição relativamente insignificante de intendente. A admiração inesperada de Legion por Tyrion imediatamente levantou as suspeitas de Kevin. Seus pensamentos se voltaram instintivamente para outra identidade de Tyrion, o primeiro herdeiro de Rocher do Casterly. Kevin acreditou ter percebido as intenções de Legion. Fingiu considerar o pedido por um momento antes de balançar a cabeça e dizer: esta não é uma decisão que eu possa tomar. Preciso retornar a Rocher do Casterly e informar o Lorde. De fato, Legion assentiu. Como primeiro herdeiro de Rocher do Casterly, trabalhar sob o comando de outro Lorde exigiria consideração cuidadosa. Presumo que essa também seja uma preocupação de Lord Kevin, não é? Kevin ficou um pouco surpreso por Legion ter expressado tão abertamente o que ele estava pensando. Por um momento não soube bem como responder. E se Tyrion não fosse mais o herdeiro? Continuou Legion com a voz calma e ponderada. E se eu pudesse fazer com que Jaime tirasse o manto branco e voltasse para Rocher do Casterly? Você concordaria então que Tyrion trabalhasse para mim? O quê? Kevin se levantou abruptamente e sua expressão endurecendo enquanto encarava Legion. Você pode fazer Jaime tirar o manto branco? Sua voz carregava tanto ceticismo quanto o peso de uma seriedade repentina. Não está brincando, Lord Legion. Claro, não estou brincando. Legion balançou a cabeça. Na verdade, o juramento de Jaime à guarda real já havia sido quebrado quando ele matou o rei. Você poderia tê-lo forçado a tirar o manto branco naquele momento, mas ninguém teve coragem de forçá-lo a fazer isso, então o assunto ficou sem solução. Eu, no entanto, poderia propor ao rei Robert que Jaime fosse dispensado de suas funções. Não seria difícil, apenas uma desculpa inventada e... Não. Kevin o interrompeu balançando a cabeça com firmeza. Se você realmente tentar isso, Jaime não retornará a Rocher do Casterly. É muito mais provável que ele vista as vestes negras da patrulha da noite. Ao contrário da incerteza que sentia quanto às habilidades de Tyrion, Kevin conhecia bem o caráter de Jaime. Se Jaime fosse forçado a renunciar aos seus votos na guarda real, só havia dois desfechos possíveis. Ou ele tiraria a própria vida ou buscaria exílio na muralha. E se eu conseguir convencê-lo a tirar sua capa branca voluntariamente? Insistiu Legion. Legion não estava falando à toa. Sabia que se Varys discretamente entregasse uma mensagem a Jaime, uma que contivesse uma ameaça direta contra Cersei e Joffrey, isso forçaria Jaime a agir. A Fortaleza Vermelha ainda não era a fortaleza dos leais às terras ocidentais que se tornaria em poucos anos. Seus guardas internos ainda não haviam sido totalmente substituídos por homens do Rochedo. Os Lannister ainda não controlavam a rede política da cidade. Se a ameaça fosse feita no momento certo, Jaime não teria escolha a não ser obedecer, incapaz de se rebelar mesmo que quisesse. No entanto, Kevin não tinha como saber que Legion tinha tanta influência. Para ele, as palavras de Legion não passavam de especulação. Ele balançou a cabeça novamente. Meu senhor, este é um assunto de família para a casa Lannister. Peço que não interfira. Quanto a Tyrion, não acredito que o Lorde concordará. Se é talento que você busca, posso recomendar outros indivíduos capazes. Nesse caso, esqueça. Esqueça o que eu disse. Legion balançou a cabeça, optando por não insistir no assunto. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu da sala. Kevin permaneceu de pé, com as sobrancelhas franzidas, pensativo. Não conseguia se livrar da sensação de que Legion estava tramando algo. Embora Legion tivesse deixado o assunto de lado por enquanto, Kevin tinha certeza de que não deixaria passar tão facilmente. Quando Kevin deixou Summeral, já havia tomado uma decisão. Assim que retornasse a Rocher do Casterly, vigiaria Tyrion de perto. O mais seguro seria torná-lo seu próprio assistente, mantendo-o por perto o tempo todo. Também seria melhor restringir suas visitas a bordéis para evitar situações inesperadas ou potenciais sequestros. Longe em Rocher do Casterly, Tyrion estava felizmente alheio a esses planos que se desenrolavam. Naquele momento, ele estava descansando em seus aposentos, instruindo um servo a passar suas roupas cuidadosamente, enquanto sua mente já vagava pelos bordéis de Lannisporto. Ele ponderava suas opções, considerando qual estabelecimento visitar naquela noite. Embora seu cargo atual não fosse o que ele particularmente desejava, ele recebia um salário generoso, mais do que suficiente para sustentar o estilo de vida que ele queria. Mas ele não fazia ideia de que aquela existência confortável estava prestes a chegar a um fim abrupto. E tudo isso decorria de uma observação fugaz feita por Legion, uma observação que ele fizera sem pensar muito, sem considerar se daria certo ou errado, ou quais seriam suas consequências.
Depois de deixar a estalagem, Ligion foi procurar Nimeria e a informou da proposta de Tivin. Nimeria não se opôs. Na verdade, ela já havia deixado de lado a raiva que sentia por Tivin pelo que acontecerá no passado. O motivo pelo qual evitara se encontrar com Kevan não passará de uma questão de oportunidade, toda vez que ele a procurava. Ela simplesmente estava ocupada com outros assuntos. Agora, com a oferta de Kevan, o contrato de compra de grãos não só lhe proporcionava um excelente comprador para o excedente de grãos em suas terras, como também vinha com uma compensação adicional. Não havia motivo para ela recusar. Naquela mesma tarde, o acordo que aliviaria a crise de grãos nas terras ocidentais foi assinado formalmente no Redemption Town Hall. Capítulo 178. O Mar Dornês e o Mar Interior e o Mar Interior. Droga, seus preguiçosos. Levantem e apertem as cordas. Eu quero vela a todo vapor. Vela a todo vapor, estão me ouvindo? Chuva e água do mar caíam sobre a cabeça calva de Mills, escorrendo por suas bochechas e entrando em sua boca antes de encharcar a espessa barba norvosiana que emoldurava seu rosto e então penetrar em seu colarinho. Embora Mills fosse natural de Norvos, uma cidade livre no interior, pertencente à Aliança das Cidades Livres, ele era um homem profundamente apaixonado pelo mar. Navegava há 30 anos, desde sua primeira viagem ainda adolescente. Ele sonhava em economizar dinheiro suficiente para comprar seu próprio navio, contratar uma tripulação de marinheiros ousados e navegar para o oeste através do Mar do Pôr do Sol, na esperança de descobrir um novo continente e estabelecer uma rota comercial lucrativa. Mas a sorte nunca lhe fora particularmente generosa. Sempre que conseguia juntar uma quantia decente, acabava gastando tudo de uma forma ou de outra. Felizmente, sempre que seus bolsos esvaziavam, ele sempre conseguia outro emprego bem remunerado. Atualmente ele servia como capitão do Carneiro Dourado, um navio sob o comando de um magister de Pentos Teoste. Há apenas um ano, ele era o contramestre, mas agora detinha o título de capitão. O Golden Hun havia sido originalmente designado para a rota de White Harbor. No entanto, 6 meses atrás, seu curso foi alterado para Miracle Harbor, e foi durante essa transição que Mills foi promovido. Assim que se tornou capitão, percebeu rapidamente o quão lucrativa essa nova rota era. Transportar um navio carregado de vinho branco e especiarias de Pentos para Miracle Harbor rendia o dobro dos lucros em comparação com White Harbor. Uma única viagem podia render uma fortuna. Compreendendo o potencial, Mills começou a reservar discretamente pequenas quantidades de carga nos aposentos do capitão, o que lhe rendeu uma renda extra. Se continuasse nesse ritmo por mais um ano, estimava que teria o suficiente para comprar seu próprio navio. No entanto, ele não se contentou em comprar um veleiro comum. Aspirava a possuir um galeão, capaz de navegar em qualquer mar, semelhante ao Príncipe Vermelho, um dracar com 3 mastros e 100 remos. Mas nesse ritmo, contrabandear mercadorias em cada viagem não seria suficiente para bancar um navio como aquele durante sua vida. Ele precisava de outra alternativa, algo maior. Foi então que lhe ocorreu a ideia, o negócio do Elixir dos 7. Os septões com quem ele fizera amizade durante sua última parada em Porto dos Milagres eram devotos da fé dos 7, encarregados de supervisionar um depósito secreto de remédios. Segundo um deles, um homem santo em particular tinha fortes laços com o septão Joset, o homem responsável por lidar com os pedidos do remédio secreto. Se Mills conseguisse estabelecer contato com o bispo, havia uma chance real de que ele conseguisse um lote do Elixir dos 7 do septão dos Milagres. De volta a Pentos, ele poderia revendê-los com um lucro impressionante, centenas de dragões dourados pelo menos. Entre todos os bens valiosos dentro do território do escolhido, o Elixir dos 7 de Porto Milagroso era de longe o mais caro e procurado. Cada pílula era vendida no atacado por 10 dragões dourados Vesterose. Quando transportada pelo mar até Essos, seu valor podia quadruplicar, quintuplicar ou até mesmo decuplicar. Inicialmente, o remédio secreto havia sido comercializado como afrodisíaco, mas seus efeitos superavam em muitos típicos elixires de Bordés, não produzia efeitos colaterais adversos. Ao contrário dos afrodisíacos convencionais, não deixava o usuário fraco ou esgotado. Em vez disso, o revigorava, mantendo seu ânimo e seus níveis de energia elevados. Naturalmente, o Elixir do 7 tornou-se uma sensação entre os poderosos e ricos, especialmente entre aqueles que se entregavam a visitas prolongadas a Bordés. O preço disparou de 50 veados de prata para um dragão de ouro. No entanto, o que realmente elevou as pílulas ao status de lendárias foi sua suposta capacidade de trazer uma pessoa de volta da beira da morte. Malaco Caidar, membro do notório Partido do Tigre e um dos 3 triarcas de Volantis, era o mais jovem entre eles. No entanto, anos de ferimentos no campo de batalha deixaram sua saúde em péssimas condições. Durante um discurso público de rotina, ele desmaiou no púlpito. Quando foi levado para casa, estava praticamente morto. Todos os curandeiros que o examinaram concordaram que não havia esperança. Mas seu filho, Alius Caidar, recusou-se a aceitar o veredito. Em um movimento desesperado, Alius moeu um elixir dos 7 que ele havia adquirido anteriormente e o administrou ao seu pai. Os resultados foram nada menos que milagrosos. Poucos momentos após ingerir o remédio, Malaco recuperou a consciência. Embora ainda fisicamente fraco, estava visivelmente mais animado do que antes. Seus antigos ferimentos não ressurgiram e logo ele foi visto frequentando os bordéis da cidade novamente. Ele viveu por mais 6 meses, até ser assassinado por seus inimigos políticos. Mesmo assim, antes de sucumbir aos ferimentos, conseguiu matar 2 de seus agressores.
Todos que conheciam a condição física de Malaco entendiam que era impossível que seu corpo anterior possuísse tais habilidades. Naturalmente atribuíram isso aos efeitos do Elixir do Sete. Por isso, alguns indivíduos com segundas intenções conduziram experimentos, e suas descobertas corresponderam às expectativas. Desde que o ferimento não fosse fatal ou a doença não fosse particularmente excepcional, o Elixir do Sete poderia preservar uma vida. Como resultado, a fama do Elixir se espalhou por todo o continente de Essos, chegando até Westeros, tornando-o o remédio secreto mais procurado por lá. Praticamente todas as figuras influentes carregavam 1 ou 2 frascos. Devido à imensa demanda, cada lote do Elixir do Sete era reivindicado pelos poderosos antes mesmo de chegar ao depósito secreto de remédios no Septo Milagroso. Muito pouco chegava ao mercado, e o que chegava era vendido a preços exorbitantes. O Magister Teoste, dono de Mills, também desejava negociar o Elixir do Sete, ou melhor ainda, usá-lo como presente para cultivar relacionamentos com a elite de Pentos. No entanto, não encontrou meios de adquiri-lo. Em toda Pentos, a única pessoa capaz de ocasionalmente obter algum do Septo Milagroso e usá-lo para fortalecer suas conexões e posição era o Magister Illyrio. Essa vantagem foi o que permitiu que Illyrio se destacasse entre os muitos governadores de Pentos no último ano. Enquanto Mills fantasiava sobre garantir um suprimento do Elixir do Sete, debatendo se deveria vendê-lo por um preço alto ou oferecê-lo ao Magister Teoste para ganhar favores e maior influência, uma forte explosão do mastro de vigia interrompeu seus pensamentos. Ele olhou para cima e viu o vigia amarrado ao mastro, tocando sua buzina enquanto apontava para o lado estibordo do navio. Sentindo que algo estava errado, Mills subiu rapidamente no mastro, ignorando o vento uivante e as ondas quebrando. Segurando as cordas com facilidade, seguiu o gesto do vigia. Mais de 10 navios longos com velas negras se aproximavam. A julgar pela velocidade, todos eram movidos a remos, o tipo de embarcação veloz preferida pelos piratas, projetada para perseguir e ultrapassar qualquer veleiro, especialmente em mares tempestuosos. Você consegue ver a bandeira deles? Mills gritou para o vigia. O vigia apertou os olhos contra o vento e gritou de volta, a sereia. É o navio da sereia. Ao ouvir isso, Mills soltou um pequeno suspiro de alívio. Desceu apressadamente do mastro e gritou uma ordem para o imediato. Rápido! Içar a flâmula vermelha e branca de Miracle Harbor e nossa bandeira de cabeça de carneiro na proa. O imediato correu imediatamente para a cabine, pegou as bandeiras e as prendeu nos suportes designados na frente do navio. Em pouco tempo, a dúzia de navios de velas negras aproximou-se do Carneiro Dourado, navegando paralelamente a ele por um tempo. Após observarem as bandeiras hasteadas na proa, soaram suas trombetas, viraram seus navios e passaram sem se envolver. Ufa! Mills soltou um longo suspiro, embora o resultado já estivesse claro para ele. 2 anos atrás, ninguém sabia quem detinha o maior poder entre os piratas ao redor dos degraus. Mas agora, esse título pertencia inquestionavelmente à Aliança dos Três Krakens do Mar. Essa aliança havia tomado o controle de metade dos degraus, restando apenas a Ilha da Forca Cinzenta, controlada por Dorne. Algumas ilhas controladas por Tirosh e um punhado de pequenas ilhotas perto de Essos, permanecendo fora de seu alcance. A Aliança dos Três Krakens do Mar era liderada por 3 piratas infames, a Bruxa do Mar Asha Greyjoy, o mergulhador Dagon Arlau e o lobo marinho Baelor Blacktide. Quando a aliança surgiu 2 anos atrás, demonstrou imediatamente seu poder. Com 300 navios longos, esmagou o então rei pirata dos degraus na Batalha do Abismo do Torturador, conquistando uma dúzia de ilhas e suas águas circundantes em poucos meses. Mais tarde, eles até assumiram o controle de ilhas sob o Trono de Ferro, expandindo seu domínio sobre quase metade dos degraus. Àquela altura, sua frota contava com milhares de navios, grandes e pequenos. Muitos acreditavam que a aliança avançaria e reivindicaria a totalidade dos degraus. Em vez disso, interromperam sua expansão. Em vez de avançar, eles estabeleceram fortalezas e portos fortificados em 3 ilhas-chave: Abismo da Tortura, Ilha da Pedra de Sangue e a recém-renomeada Ilha da Graça Divina. Construíram fortalezas e estaleiros nas ilhas vizinhas, abriram pesqueiros em suas águas e governaram seus territórios mais como governantes do que como meros piratas. Assim como observadores especulavam que a próxima fase de seu plano seria consolidar o controle antes de retomar a conquista, os navios da Aliança apareceram em um conflito inesperado, intervindo na batalha entre a frota de Miracle Harbor e a frota da Aliança de Dorne. Eles auxiliaram as forças de Miracle Harbor a derrotar as frotas de Thor e Ghost Hill, e depois as ajudaram a proteger os recifes de Gaston Grey e as ilhas do Cabo Horn, no extremo norte do Mar de Dorne. Com isso, a frota de Miracle Harbor conquistou o controle total do Mar de Dorne. Naquela época, apenas os que sabiam da situação acreditavam que os líderes dos 3 Krakens do Mar eram todos descendentes dos principais lords, ou dos próprios lords, que haviam sido entregues à Legião Tarran, o senhor de Sumeral, durante a rebelião nas Ilhas de Ferro. Só então perceberam que o Mar de Dorne havia se tornado efetivamente um mar interior inteiramente sob o controle de Legião. Em seguida, a aliança dos 3 Krakens e a Frota Milagrosa cooperaram para anexar várias ilhas pertencentes à Liga Pirata. A Frota Milagrosa também estabeleceu uma base naval com milhares de soldados em uma das maiores ilhas do arquipélago dos Degraus. Muitos acreditavam que era apenas uma questão de tempo até que o escolhido, Legion, controlasse totalmente os Degraus.
Para os navios mercantes que navegavam nessas águas, o controle de Legion sobre os degraus era mais um benefício do que um obstáculo. Desde que estabelecessem relações comerciais com Miracle Harbor e seu volume de negócios atingisse um determinado limite, receberiam uma bandeira que representava seu status de parceiros comerciais. Essa bandeira lhes permitia navegar nessas águas sem impedimentos, sem medo de ataques piratas. Se fossem atacados, poderiam procurar a companhia comercial apropriada em Miracle Harbor e solicitar ajuda da Frota Milagrosa para recuperar os bens roubados. Geralmente, mesmo que nem todos os bens fossem recuperados, alguns ainda podiam ser recuperados, minimizando as perdas. A única desvantagem era que a bandeira de parceiro comercial era válida apenas por 6 meses. Após esse período, o volume de negociação seria reavaliado para determinar se o status de parceiro seria renovado. Quando o Carneiro Dourado entrou no Mar de Dorne, o vento e a chuva diminuíram gradualmente, e as ondas antes turbulentas se acalmaram, como se uma fera furiosa tivesse sido domada. Estamos indo para a Cidade das Lamentações, instruiu Mills ao timoneiro enquanto olhava para o céu. Vamos passar a noite lá e zarpar amanhã. Ao seu comando, o timoneiro imediatamente girou o leme, ajustando o curso. Mills então deu ordens aos marinheiros, garantindo que as velas permanecessem com força total. Ao cair da noite já avistavam o litoral do Cabo da Fúria, com o castelo da Cidade Lamentável erguido na encosta. Em frente, na Ilha do Grito Longo, ficava a base naval da Frota Milagrosa. Poucos meses antes, após conquistar a Ilha Longcre, a Frota Milagrosa construiu uma base naval ali, guarnecendo milhares de pessoas, incluindo 1000 soldados navais. O restante era composto por artesãos e suas famílias. Inicialmente, a Cidade Lamentável ficou profundamente insatisfeita com o desenvolvimento da situação e cogitou apresentar uma queixa ao Lord Henry de Ponta Tempestade e ao Trono de Ferro. No entanto, a queixa nunca foi apresentada. Assim que a base foi estabelecida, a cidade rapidamente percebeu seus benefícios. Primeiro, os soldados estacionados frequentavam a Veeping Town durante seu tempo livre, aumentando significativamente as receitas fiscais e beneficiando a economia da cidade. Em segundo lugar, muitos navios que viajavam de e para Miracle Harbor optaram por atracar em Veeping Town durante a noite, atracado pela proteção oferecida pela Frota Miracle. Esse fluxo de visitantes impulsionou ainda mais a prosperidade da cidade. Em apenas um mês, a arrecadação de impostos da Cidade Lamentável superou a dos anos anteriores, e isso apenas em impostos. As tavernas e pousadas locais, muitas sob o controle dos lords da cidade, também obtiveram lucros enormes. Lord Vitead, antes resistente à presença da base, não tinha mais objeções. De fato, para acomodar mais navios, Lord Vitead chegou a contratar artesãos da base para expandir o Veeping Dock. O que antes era um pequeno porto capaz de atracar apenas um punhado de navios era agora um grande cais com capacidade para acomodar mais de 20 embarcações. No entanto, quando o Golden Run chegou, todo o espaço disponível para atracar já havia sido ocupado. Sem outra opção a não ser ancorar na baía, Mills começou a organizar grupos de marinheiros para desembarcar e descansar, enquanto outros permaneciam a bordo. Chefe, olhe para a base. No momento em que Mills estava determinando a rotação para a licença em terra, o vigia que estava prestes a descer do mastro, de repente apontou para a base da Frota Milagrosa e gritou. Mills correu até a plataforma do leme e seguiu o olhar do vigia. No mar distante, um grupo de barcos a remos com capacidade para 700 ou 800 homens rebocava um enorme navio de guerra. Era uma embarcação de 4 conveses, equipada com 4 velas principais e velas triangulares na proa e na popa. Esse tipo de navio de guerra servia como o principal navio de combate da Frota Milagrosa. Existiam apenas 6, cada um equipado com 40 bestas gigantes, poderosas o suficiente para matar uma baleia, e tripulado por uma tripulação de 700 homens. Esses navios eram conhecidos como fortalezas marítimas. Mas agora, esta fortaleza marítima em particular estava em um estado lastimável. Um buraco enorme no casco quase partiu o navio em 2. Embora as velas dianteiras e traseiras permanecessem intactas, as 4 velas centrais estavam completamente destruídas. O único golpe de sorte foi que a estrutura principal em osso de dragão permaneceu intacta, o que significava que ainda era possível consertá-la. Daí o motivo de estar sendo rebocada de volta para a base. Será que bateu em um kraken? O estrago foi brutal, murmurou o marinheiro ao ter uma visão mais clara dos destroços. Não é um kraken, disse Mills severamente, sua expressão se contraindo enquanto seus olhos se fixavam nas marcas profundas e inconfundíveis de garras escavadas no casco. Era um dragão marinho. Capítulo 179. A vida diária do falcoeiro. Quando voltar, vá ao mercado e compre um pouco de cordeiro. Ansem passou no teste para se tornar guia do porto e começará a trabalhar amanhã. Compre um pouco de cordeiro para comemorar, disse Misa Karatz, que já havia trocado de roupa para seu falcoeiro e se preparava para sair para o trabalho. Ok, entendi, Karatz respondeu em voz alta. Na verdade, ele não precisava que a esposa o lembrasse. Quando voltasse, compraria carne de carneiro para que ela preparasse um prato típico da terra natal deles. Ele também passaria na ferraria para pegar a espada especialmente forjada para celebrar a nova posição do filho como guia do porto. A casa de Karatz ficava no lado oeste de Miracle Harbor, situada em uma encosta. As casas ali eram construídas ao longo das encostas, algumas de alvenaria, outras de madeira, refletindo estilos arquitetônicos de diversas regiões.
Comparada às casas e ruas organizadas e uniformes da área do castelo de Miracle Harbor, esta parte da cidade tinha um charme mais exótico. Quase todos os moradores daqui eram antigos escravos do continente de Essos. Um ano antes, eles haviam sido transportados da Baía dos Escravos para o Porto dos Milagres em grande número a bordo de navios. Na época, acreditavam estar destinados a uma vida inteira de trabalho em alguma mina distante. Mas, para seu espanto, assim que desembarcaram, as coleiras foram removidas de seus pescoços. Foram declarados livres e tiveram a oportunidade de pagar o custo de sua compra com salários mensais. Depois, os escravos libertos receberam tarefas com base em suas habilidades. A esposa de Karat Smith é especialista em culinária. Ela já trabalhou como cozinheira na casa de um senhor de escravos em Meeren. Foi designada para o acampamento da Marinha como cozinheira assistente, preparando comida especificamente para os soldados da Marinha. Karat era um falcoeiro renomado em Meeren. Ele foi designado para o ninho de águia na encosta perto de Miracle Harbor, onde ele e outros falcoeiros de diferentes lugares treinam falcões mensageiros para comunicação. O salário de Karat era muito maior que o da esposa, mas ele economizava cada centavo que ganhava, contando apenas com a renda dela para as despesas diárias. A vida era frugal. Ele até dispensava seu tabaco de mascar favorito, mas valia a pena. Depois de 5 meses, ele conseguiu pagar todas as dívidas. Ele ainda se lembrava da emoção avassaladora que sentiram quando finalmente se livraram das dívidas. Mesmo agora, a simples ideia daquele momento lhe causava uma onda de euforia. Tornar-se um povo livre era algo com que sua família jamais ousara sonhar. Por isso, ele era profundamente grato ao Lorde Sumeral e aos 7 deuses que haviam escolhido Legion Tahran para tornar tudo isso possível. Ele sentia que devia toda a sua vida a retribuir a bondade de Legion. E ele não estava sozinho. Todos aqueles que foram libertados pelos esforços de Legion compartilhavam o mesmo sentimento. Apenas 2 meses antes, quando Lord Legion veio a Porto Milagroso para inspecionar a construção da cidade e supervisionar as operações da prefeitura do porto, Karat e muitos outros o viram de longe. Ele cavalgava um cavalo magnífico, seguido por uma criatura gigante de pelo preto e branco, com 4 guardas gigantes de bronze posicionados no septo milagroso e cavaleiros da guarda blindados atrás. A multidão irrompeu em aplausos e, em pouco tempo, todos os seus elogios se condensaram em um único título, o escolhido. Karat repetiu a memória em sua mente enquanto passava pelo arco duplo em forma de peixe do Miracle Harbor e entrava na cidade. Porto Milagroso não tinha muralhas. Quando a cidade foi fundada, o Senhor havia declarado que ela continuaria se expandindo, tornando as muralhas uma despesa desnecessária e um obstáculo ao crescimento. Quanto à segurança, o Senhor parecia despreocupado. Em suas palavras, se o inimigo já tivesse alcançado os limites da cidade, as muralhas não fariam diferença. Embora Karat tivesse vivido em Meeren, ele não era de lá. Seu pai fora comerciante marítimo, mas uma dívida enorme forçara a família à escravidão. Quando criança, ele foi vendido, junto com o pai, para vários proprietários, viajando para muitas cidades por Essos. E no entanto, de todos os lugares que ele tinha visto, Miracle Harbor era a cidade mais bem organizada em que ele já tinha pisado. As estradas principais eram largas o suficiente para 6 carruagens viajarem lado a lado, divididas em faixas esquerda e direita, com uma fileira de cinturões verdes no meio. As ruas eram impecavelmente retas e planas, e de qualquer ponto era possível ver até o fim da rua. A cidade inteira era dividida em seções quadradas por essas vias, com uma plataforma elevada de pedra em cada cruzamento principal. Diariamente, 4 funcionários conhecidos como guias se revezavam no topo dessas plataformas, gerenciando o fluxo de carruagens e pedestres, garantindo a ordem e corrigindo quaisquer interrupções causadas por direção inadequada. O filho mais novo de Karat sonhava em se tornar guarda de trânsito quando crescesse, atraído pela autoridade que eles exerciam. Mesmo que um funcionário da prefeitura do castelo infringisse as regras de trânsito, seria parado e penalizado. Por exemplo, Wit Rovan, o chefe de Miracle Harbor, havia sido punido diversas vezes por dirigir na contramão. Se o homem mais poderoso da cidade não estava isento das regras, então, naturalmente, nenhum outro oficial ousava desafiá-las. Karat sentia que Lord Legion tinha um compromisso inabalável com as regras e a limpeza. Ele não apenas estabelecera regras meticulosas sobre o uso das ruas, os veículos tinham que permanecer nas faixas da esquerda e da direita. Os pedestres eram obrigados a andar em caminhos designados ao longo da rua e as travessias eram os únicos locais permitidos para atravessar as ruas, como também tomara medidas para garantir o saneamento básico da cidade. Ele construiu 2 esgotos ao longo de cada lado das ruas, especificamente para drenagem, e introduziu a função de agente de saneamento, responsável por manter as ruas limpas e gerenciar o descarte de lixo e esterco dentro do castelo. Todo o lixo era transportado para um local designado, chamado de depósito de lixo, onde era separado. O esterco era convertido em fertilizante para os campos, enquanto o restante do lixo era enviado para a forja nas profundezas das Montanhas Vermelhas para incineração. A força de trabalho no depósito de lixo não era composta por cidadãos comuns. Era composta por mendigos das ruas infratores, mendigos sem qualificação e refugiados recém-chegados lutando para encontrar emprego. Todos eles eram designados para trabalhar lá.
Com exceção dos criminosos, cada trabalhador ganhava 10 moedas de cobre por dia, apenas o suficiente para comprar comida. Apesar das reclamações generalizadas sobre as leis rigorosas que Lord Legion havia implementado, até mesmo funcionários da prefeitura reclamavam da carga de trabalho extra que elas implicavam, as pessoas ainda se beneficiavam delas. Ninguém realmente queria viver em um ambiente desordenado, onde pudesse pisar na sujeira a qualquer momento. Quando Caratz passou pelo cruzamento da St. Imblin Road com a Will Road, um homem rechonchudo com roupas chamativas surgiu de repente de uma taverna na beira da estrada e agarrou sua manga, cumprimentando-o com entusiasmo exagerado. Ei, Caratz, eu sabia que te encontraria aqui nessa hora. Caratz franziu a testa ao ver o homem, abriu a manga e falou em tom firme e objetivo. Mestre Meria, eu já lhe disse antes, todas as cartas são abertas por pessoal designado. Sou apenas um mensageiro. Pare de me incomodar. Se está procurando informações, perder tempo comigo não vai lhe ajudar. É melhor esperar no salão de comércio perto das docas. Talvez ouça algo útil lá. Com isso, ele atravessou a rua rapidamente, deixando claro que não tinha intenção de continuar a conversa. Enquanto observava Caratz se afastar como se estivesse fugindo para salvar a própria vida, o rosto de Meria se obscureceu, com um brilho assassino nos olhos. Sua expressão sugeria que ele já estava pensando em uma maneira diferente de lidar com a situação. No entanto, antes que pudesse decidir o que fazer, um esquadrão de guardas em armaduras de couro vermelho sangue chegou à taverna, prendendo-o rapidamente, junto com seus companheiros. A operação foi executada com eficiência comprovada, tão rápido que Meria foi amordaçado antes mesmo de ter a chance de gritar ou revelar sua identidade. Os outros clientes da taverna recuaram instintivamente, distanciando-se da cena. Ninguém queria se envolver. Enquanto isso, Caratz estava completamente alheio ao que acabará de acontecer dentro da taverna. O que o preocupava era a persistência de Meria. Ela o fizera perceber que aquele era um problema além de sua capacidade de lidar. Se as coisas continuassem assim, ele poderia facilmente ser arrastado para uma enrascada da qual não queria participar. Assim que chegasse ao ninho, ele relataria o ocorrido aos seus superiores e os faria contatar os homens da armadura de sangue para lidar com a situação. Ele não gostava de lidar com a divisão de inteligência, mas mesmo isso era preferível a ter sua vida pacífica interrompida. Passando pela Praça da Glória, ele entrou na Avenida dos Sete Deuses e caminhou direto até o final da rua. Em vez de subir os degraus do Septo dos Milagres para a adoração, ele entrou na trilha da Floresta Nordeste. Um posto de guarda ficava na entrada da trilha. Embora o guarda posicionado reconhecesse Caratz, ele ainda verificou minuciosamente sua identidade. Registrou seu nome no livro de acesso e só o liberou após sua assinatura. A floresta e a pastagem de ambos os lados da trilha não tinham cercas, mas ninguém ousava invadir. Essa área abrigava tanto o quartel da Marinha quanto o quartel da guarnição da cidade. Qualquer intruso não autorizado seria considerado inimigo e fuzilado à primeira vista. Não muito tempo atrás, o nobre bêbado havia invadido a zona restrita. Ele nem teve a chance de se explicar antes de ser atingido por uma dúzia de virotes de besta. O exemplo brutal garantiu que ninguém mais ousasse se aproximar da área sem permissão. Ao chegar a uma bifurcação na estrada, Caratz viu 3 caminhos divergindo. Cada um levava a um destino diferente. O quartel da guarda da cidade, o quartel da marinha e o ninho de águia. Ele estava prestes a seguir o caminho em direção ao ninho de águia quando um grupo de cavalaria feminina em armaduras uniformizadas surgiu na direção do quartel da guarda da cidade. Em Miracle Harbor, a guarda da cidade era dividida em 2 batalhões, um masculino e um feminino. Esses guerreiros montados faziam parte da guarda da cidade exclusivamente feminina. Embora algumas pessoas menosprezassem o batalhão feminino e até mesmo as menosprezassem abertamente, ninguém podia negar sua competência. Essas cavaleiras eram tão capazes quanto seus colegas homens. Aliás, suas líderes, Dacen Mormon e sua vice, Obara Sand, eram notoriamente formidáveis. Há pouco tempo, quando um grupo de 20 mercenários patrulhava as docas, eles repentinamente lançaram um ataque a um armazém de mercadorias e tentaram apreender um navio atracado no pier. No entanto, foram rapidamente contidos por 2 mulheres que trabalhavam juntas. Tilan. Caratz de repente levantou a mão e gritou quando um grupo de cavalaria feminina passou. A cavaleira não virou a cabeça, mas lançou um olhar furioso para Caratz com os olhos semicerrados, como se o culpasse por cumprimentá-la em um lugar inapropriado. Ela não olhou para ele novamente até que o grupo passou. Tilan era a irmã mais nova de Caratz e uma gladiadora no Coliseu de Meeren. Ela havia pertencido originalmente a outro traficante de escravos, mas depois que sua família foi comprada por um traficante de pentos, ele também comprou Tilan a pedido de Caratz. Ao chegar a Porto Milagroso, Tilan juntou-se imediatamente à guarnição. Com as habilidades de combate que havia aprimorado na arena, ela foi rapidamente colocada em prática e agora é líder de esquadrão, a única da família que se saiu melhor. Anzan passou no teste para guia de cais, e Miz está comemorando esta noite fazendo sua famosa sopa de cordeiro. Não deixem de voltar para casa para o jantar, gritou Caratz para a patrulha de cavalaria que passava. Tilan não respondeu, apenas levantou a mão para mostrar que o tinha ouvido. Caratz sentiu-se sortudo por ter encontrado a irmã na estrada, poupando-se de uma ida ao quartel para informá-la. Sentindo-se mais à vontade, dirigiu-se rapidamente ao ninho no topo da colina.
Todo o ninho foi esculpido em uma enorme rocha montanhosa, com cada ninho de pombo-correio conectado por robustas escadas de madeira. Mais de 40 pombos-correio eram mantidos ali, cuidados por 13 treinadores. Embora não se comparasse em quantidade ao ninho do corvo do outro lado do castelo, os pombos-correio ali eram muito mais valiosos. Esses pombos transmitiam principalmente informações para as frotas, bem como outras mensagens de grande importância dentro do território. Ao chegar ao ninho da águia, Carates imediatamente relatou ao seu superior o que havia testemunhado no caminho. Este registrou cuidadosamente seu relato, selou e instruiu um assistente a entregá-lo ao quartel-general dos homens da armadura de sangue, a Casa Negra. Com o assunto relatado, Carates soltou um pequeno suspiro de alívio. Juntou-se então aos seus subordinados para cuidar dos pombos-correios sob seus cuidados. À tarde, quando estava prestes a passar suas tarefas para outro falcoeiro, o gerente do Dairy chegou às pressas à sua seção e perguntou diretamente: "Como está o peneireiro? Ele consegue entregar uma mensagem imediatamente?" Carates congelou por um momento. O peneireiro era o transportador mais rápido do ninho da águia, usado exclusivamente para entregar mensagens ao castelo de Someral. Apenas mensagens de extrema urgência eram confiadas a ele. "Ele pode voar a qualquer momento", respondeu Carates sem hesitar. O gerente imediatamente lhe entregou um tubo de cobre lacrado com cera. Carates escolheu um falcão, prendeu o tubo em suas garras, soltou-o e então se virou e foi embora. "O que você acha que aconteceu?" perguntou outro falcoeiro que havia testemunhado a conversa, curioso. "Não sei", respondeu Carates, balançando a cabeça levemente. "Pode estar relacionado à frota naval. Havia uma marca da frota no tubo de cobre." O falcoeiro franziu a testa pensativo. "A frota naval? Seriam notícias de outra ocupação da ilha? O mar de Dorne já é um mar interior. Não há mais ilhas para ocupar. Deve ser outra coisa." Carates balançou a cabeça, respondendo distraidamente às palavras do colega, embora seus pensamentos já tivessem voltado para casa. Capítulo 180. Fortaleza Vermelha e Caverna Negra. Quando os Carates soltaram o falcão para entregar informações cruciais ao castelo em Sumeral, o castelo da Guarda Vermelha, situado no curso superior do rio Guarda Vermelha, inaugurou sua terceira colheita abundante do ano. Carruagens carregadas de grãos congestionavam a Avenida Redwatch, enquanto centenas de guardas do castelo Redwatch trabalhavam incansavelmente para direcionar o fluxo, garantindo que as ruas permanecessem transitáveis o mais rápido possível. Em meio às intermináveis carroças transbordando de grãos, uma dúzia ou mais se destacava, não carregavam grãos, mas sim feixes de lenha amarrados com cordas, sacos cheios de ervas daninhas e alguns insetos secos inquietantes. Por causa da carga estranha, as outras carroças instintivamente se afastaram do comboio, seus motoristas lançando olhares cautelosos para Vicon, o homem que os liderava, como se ele fosse algum tipo de aberração. Vicon era natural de Slane. Ao contrário de muitos de seu povo, que haviam deixado o Vale da Guarda Vermelha em busca de novos assentamentos, ele havia escolhido ficar e continuar a agricultura. Não que ele tivesse uma paixão profunda pela agricultura. Seu único membro da família havia sido morto pelo pai de sua noiva em um conflito alimentado pela ganância. Incapaz de enfrentar sua noiva e o pai dela, ele optou por ficar para trás. No início, ele cultivava trigo, soja e milho, como sempre. Então, um dia, um oficial do castelo Redwatch o abordou com uma proposta. Ele estaria interessado em cultivar ervas? Vicon nunca tinha ouvido falar em plantar ervas. Elas eram normalmente colhidas nas montanhas, não cultivadas nos campos. Curioso com a ideia e já cansado da agricultura tradicional, ele concordou. Não demorou muito para que ele percebesse que cultivar ervas era muito mais complicado do que imaginava. Não era nada parecido com cultivar alimentos. Ele precisava contratar trabalhadores para cuidar da horta e manter registros meticulosos do crescimento de cada planta. A cada 10 dias, vários mestres visitavam as ervas para inspecioná-las, instruindo-o imediatamente a ajustar seus métodos de plantio caso detectassem algum problema. Sua inexperiência fez com que a primeira colheita fosse escassa e depois de pagar seus trabalhadores, ele mal tinha sobrado. Felizmente, o castelo Redwatch reconheceu suas dificuldades e lhe concedeu uma isenção fiscal de 1 ano. Também lhe concederam um empréstimo sem juros e sem prazo fixo de pagamento, permitindo-lhe continuar seus esforços. Munido de novos conhecimentos, sua segunda colheita foi significativamente melhor. Ele começou a lucrar e logo percebeu que cultivar ervas era muito mais lucrativo do que cultivar alimentos básicos. Uma única colheita decente foi suficiente para recuperar suas perdas anteriores e gerar lucros. Mais tarde, assumiu a tarefa adicional de criar minhocas, o que consolidou sua reputação de excêntrico no Vale da Guarda Vermelha. Toda vez que entregava ervas colhidas e insetos secos ao castelo, encontrava a mesma reação, pessoas mantendo distância, olhando-o com curiosidade e inquietação. A essa altura, já estava acostumado. Enquanto se recostava na carroça, cochilando enquanto esperava o comboio de alimentos à sua frente se mover, um grupo de guardas do castelo se aproximou dele. O capitão, um homem com quem Vicon já havia lidado antes, dirigiu-se a ele. "Vicon, um senhor quer vê-lo. Ele tem algumas perguntas para você. Venha comigo, meus homens cuidarão da sua carga." Perplexo, Vicon seguiu o capitão da guarda em direção ao castelo. O castelo da Guarda Vermelha foi construído no topo de uma colina. Com exceção da torre de menagem principal, construída em pedra, as demais estruturas eram de madeira. Uma muralha de estacas de madeira circundava a encosta, dividindo-a em vários distritos.
Para chegar ao castelo a partir da base da colina, era preciso passar por pelo menos 4 distritos distintos, o que dava à fortaleza uma aparência extensa e em camadas. Em vez de seguir para a fortaleza principal, Vicon foi levado a uma pequena construção de 2 andares no segundo distrito. Ele a reconheceu, pertencia ao homem sagrado silencioso do Septo da Redenção. Os homens silenciosos eram uma ordem única de homens santos. Aqueles que se juntavam raspavam o topo da cabeça, usavam vestes simples de monge e faziam um voto vitalício de silêncio. Eles abraçavam uma vida de ascetismo e trabalho árduo, acreditando que a verdadeira devoção era melhor demonstrada através do trabalho. Embora suas necessidades diárias fossem supridas pela Igreja da Fé dos Sete, os homens silenciosos insistiam em trabalhar todos os dias. Eles mantinham um terreno no Vale da Guarda Vermelha, dedicado ao cultivo dos vegetais que consumiam. Essa pequena construção de 2 andares servia de moradia para os monges responsáveis pela administração das terras agrícolas. Vicon sempre respeitou os homens silenciosos. Assim que terminavam seu trabalho, frequentemente ajudavam os outros sem esperar nada em troca. Realizavam suas tarefas em silêncio e antes de partir, sempre reservavam um tempo para limpar as ferramentas agrícolas que haviam usado. Vicon queria muito contratar um grupo de homens silenciosos para realizar a tarefa, mas, infelizmente, os homens silenciosos nunca aceitaram o emprego. Eles apenas ajudavam os necessitados com o trabalho que já estavam determinados a fazer. O capitão da guarda levou Vicon até um pequeno prédio e gesticulou para que ele entrasse sozinho, esperando na porta. Lá dentro, o prédio estava repleto de padres trabalhando diligentemente, mas a atmosfera permanecia estranhamente silenciosa. Não havia conversa, e até mesmo o som de passos era abafado. Um padre notou a chegada de Vicon e se aproximou dele, usando gestos com as mãos para perguntar o que ele precisava. Vicon explicou que havia sido enviado para lá, e o padre, parecendo aliviado, o levou para uma sala no segundo andar. Dentro da sala, 2 homens já estavam sentados. Um era um homem silencioso e idoso, com uma expressão severa, enquanto o outro era um homem mais velho que parecia gentil. À primeira vista, este último parecia um velho inofensivo, mas usava um conjunto de correntes vermelhas, do tipo usado para aprisionar criminosos. Em Sumeral, todos sabiam que aqueles presos em correntes vermelhas eram considerados altamente perigosos. Percebendo o desconforto de Vicon ao ver as correntes, o velho deu um sorriso caloroso e disse: "Não precisa se preocupar. Isto é apenas um castigo do meu senhor por um erro que cometi, nada mais do que um colar, na verdade. Não sou um criminoso cruel, apenas um mestre curioso. Ah, ainda não me apresentei. Pode me chamar de Mestre Kibur." Vicon sentiu-se um pouco mais tranquilo com as palavras do velho, embora continuasse confuso. "Mestre Kibur, há algo que você deseja me perguntar?" Kibur enfiou a mão no bolso e tirou um espécime de inseto. "Você reconhece este inseto?" Vicon imediatamente. Era um inseto muito incomum, que ele havia capturado pouco tempo antes. Em Vila da Redenção, o mestre tinha o hábito de coletar todos os tipos de insetos e pagava altos preços por espécimes raros. Muitos fazendeiros no Vale da Guarda Vermelha passavam o tempo livre capturando insetos para vender, e Vicon não era exceção. Ele encontrou esse inseto pela primeira vez certa noite, ao voltar para a casa do Jardim do Boticário. Vários deles brilhavam com uma luz prateada, deixando para trás pontos de luz flutuantes como flocos de neve caindo enquanto voavam. Era uma visão encantadora. Usando as ferramentas que tinha à mão, ele conseguiu capturar todos e colocá-los em uma gaiola. Mais tarde, vendeu-os ao mestre, que visitava regularmente a vila para comprar espécimes raros. Sem hesitar, Vicon assentiu, confirmando sua lembrança do inseto. Antes que Kibur pudesse perguntar mais, tomou a iniciativa de contar toda a história, desde o momento em que encontrou o inseto até o momento em que o vendeu. Kibur ouviu atentamente e franziu a testa. "Você viu esse inseto de novo desde então?" "Não", respondeu Vicon, balançando a cabeça. "Não acho que essa espécie seja nativa das Montanhas Vermelhas. Meu povo vive aqui há gerações e nunca vimos nada parecido. Suspeito que possa ter vindo da Floresta da Chuva, nas Terras da Tempestade." "Madeira de chuva", murmurou Kibur, brevemente perdido em pensamentos. Então, olhou para Vicon e disse: "Se você encontrar este inseto novamente, capture-o imediatamente e traga-o para cá. Informe qualquer um dos homens silenciosos que ele é necessário na Caverna Negra, e você será generosamente recompensado." "Sim, mestre", respondeu Vicon com um aceno de cabeça. Kibur não perdeu tempo e se levantou. No mesmo instante, o idoso homem silencioso também se levantou, seguindo-o de perto. Seu olhar permaneceu fixo em Kibur, como se temesse que se ele piscasse, o mestre pudesse desaparecer. Kibur ignorou o olhar do velho padre. Atravessou o castelo direto para o atalho que levava às Montanhas Vermelhas. O caminho, antes estreito, que antes era largo o suficiente para apenas uma pessoa, foi ampliado para acomodar 3 pessoas caminhando lado a lado. Um corrimão de madeira foi instalado ao longo da borda externa para evitar acidentes nos penhascos íngremes. No entanto, em vez de seguir o caminho, Kibur seguiu em direção ao elevador embutido na parede do poço ao lado. Assim que o velho padre também entrou, Kibur estendeu a mão para a campainha e a tocou.
Depois de um tempo, o elevador subiu lentamente e logo chegou a uma plataforma intermediária. De lá, eles foram transferidos para outro elevador e continuaram subindo. No total, trocaram de elevador 7 vezes antes de finalmente partirem a pé por uma longa trilha na montanha. Ao longo do caminho, pararam em pequenos postos de guarda para descansar antes de continuar a jornada. Quando chegaram ao final da trilha e entraram em um cânion na montanha, o céu já havia começado a escurecer. O cânion havia sido transformado em uma fortaleza com ambas as entradas seladas por estruturas imponentes. A única maneira de passar era por uma passagem central construída na fortaleza. Se um intruso tentasse forçar a entrada, os portões cairiam, prendendo-o lá dentro. Kibur e o velho sacerdote dirigiram-se até o meio do corredor e pediram aos guardas próximos que abrissem as portas da fortaleza. Depois de atravessarem um corredor, chegaram ao outro lado da fortaleza, onde a muralha da montanha se erguia ao lado deles. Eles continuaram pela trilha paralela à montanha, em direção a um pico perigoso adjacente à fortaleza. Depois de atravessar uma floresta esparsa, chegaram à entrada de uma caverna natural. A entrada da caverna havia sido selada com alvenaria, restando apenas uma única porta de bronze. Pelo menos 50 guardas escolhidos, trajando armaduras de batalha adornadas com septagramas, montavam guarda diante dela. Assim que avistaram Kibur se aproximando, avançaram e bloquearam seu caminho. O líder dos escolhidos falou em tom firme: Mestre Kibur, por decreto do Senhor, você está proibido de conduzir quaisquer experimentos pelos próximos 6 meses e não tem permissão para se aproximar da Caverna Negra. Por favor, não nos dificulte isso. Kibur não discutiu. Em vez disso, baixou a voz e disse: Estou ciente da proibição do Senhor. Não tenho intenção de entrar. No entanto, poderia mandar alguém lá dentro buscar a senhora Malora? Diga a ela que encontrei uma solução. O capitão dos escolhidos ficou em silêncio por um momento antes de assentir. Sem delegar a tarefa, ele entrou pessoalmente na Caverna Negra para localizar Malora. Quando Malora saiu de trás da porta, parecia um tanto desgrenhada. Seu cabelo estava bagunçado e ela tinha uma expressão cansada, indicando claramente que estava lutando com algum dilema experimental. Sem hesitar, Kibur pegou o inseto fluorescente e o apresentou. Minha senhora, você consideraria isso um catalisador para a poção da apoteose? A expressão de Malora congelou, e ela o encarou com frieza. Um besouro fantasma de fogo? Sua voz carregava suspeita. Por que você ainda tem um? Eu me lembro claramente de usar o último. Kibur explicou calmamente. Este besouro fantasma de fogo já estava morto quando foi entregue. Achei uma pena desperdiçá-lo, então fiz um exemplar dele e o guardei na minha coleção. Só me ocorreu ontem. Embora sua explicação tenha sido dada com aparente sinceridade, Malora, que conhecia Kibur muito bem, não acreditou em uma única palavra. Contudo, ela não rejeitou a oferta. Ela pegou o espécime do besouro fantasma de fogo sem dizer mais nada, virou-se e voltou para a Caverna Negra para retomar seu experimento inacabado. Kibur permaneceu imperturbável diante da resposta fria de Malora, mantendo seu sorriso inofensivo de sempre. Os escolhidos ao redor pareceram ligeiramente descontentes com sua presença, mas nem o capitão dos escolhidos nem o velho sacerdote que o observava reagiram. Eles entendiam muito bem que tipo de homem aquele velho mestre aparentemente inofensivo realmente era. Malora retornou ao seu laboratório, carregando o espécime consigo. No entanto, não começou a trabalhar nele imediatamente. Em vez disso, deixou-o de lado e retomou a organização dos documentos que havia deixado inacabados anteriormente. 2 ou 3 horas se passaram antes que ela finalmente levantasse a cabeça da montanha de papéis. Pegando a lata de óleo sobre a mesa, ela encheu a lamparina e cuidadosamente colocou todos os documentos organizados em uma caixa de ferro, selando-a com cera. Em seguida, ela foi até a prateleira de remédios, onde centenas de poções preparadas estavam armazenadas. Ela selecionou 7 ou 8 frascos e os colocou em uma caixa de remédios especial. Você deve entregar isso ao Legion imediatamente. Ele está esperando. Não use a entrada da frente. A passagem secreta dos fundos é mais rápida. Malora instruiu um homem silencioso que estava parado imóvel atrás dela como uma estátua. Entregando-lhe a caixa de ferro, ela acrescentou com um tom grave: garanta que 2 equipes de escolhidos cuidem da escolta. O conteúdo desta caixa é extremamente importante. Ao ouvir suas instruções, a expressão do homem silencioso, normalmente desprovida de emoção, tornou-se solene. Ele aceitou as 2 caixas em silêncio e partiu sem dizer uma palavra. Quase no momento em que o primeiro homem silencioso saiu, outro entrou, assumindo a mesma posição de seu antecessor e fixando seu olhar em Malora. Malora já estava acostumada à presença desses homens silenciosos e não lhes deu atenção. Virou-se para a bancada, pousou o espécime de besouro fantasma de fogo e retomou seu experimento farmacêutico fracassado. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.